Olá, olá! Estamos dando início à nossa terceira temporada do ICELcast e hoje temas muito interessantes para você, dentista, que gosta e que é um amante do esporte. Tá, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de te pedir para que você possa estar aí acionando o nosso sininho, curte a nossa página, compartilha com o teu colega esses temas interessantes e relevantes da odontologia que te inspiram, tá? Hoje, nada mais, nada menos, vamos conversar com uma grande atleta da odontologia, isso mesmo, uma atleta fantástica, doutora Eliana, implantodontista, né, Eliana? Mas olha, ativa o sininho lá, não esquece, tá aparecendo aqui no cantinho da tela, ativa o sininho lá e para você estar recebendo as atualizações dos nossos episódios. Doutora Eliana, muito bem-vinda aqui ao nosso ICELcast, é um prazer recebê-la. Você é uma dentista, implantodontista, também faz orto. E como é que você consegue conciliar tantas qualidades, tantas especialidades? É mãe, né? E uma grande esportista, né? Campeã. Eu quero que você fale mais sobre isso aqui com a gente, mas antes você pode se apresentar, falar um pouco aí da tua formação, né? De como surgiu o esporte na tua vida, né? Como foi esse encantamento pelo esporte. O esporte, ele me ajudou para a vida, né? Eu era muito tímida e eu estava no colégio, comecei a fazer uma escolinha de vôlei. O professor achou que eu era um talento, mas não me falou. Ele deixou eu ser como, assim, sapequinha, do jeito que eu era, e aí acabou me influenciando a jogar na seleção, e eu tinha bolsa no colégio. Isso elevou minha autoestima, eu era muito calada e de repente comecei a ficar mais comunicativa. Que massa! Isso me desenvolveu, o esporte sempre me desenvolveu como pessoa, então aí ele veio me acompanhando. Muito bacana. Eu dei um tempo na faculdade. Sério? Esporte, sim, eu surfava, eu e meu irmão a gente surfava. Então, só pra gente contextualizar. Você Sim. Começou primeiro no vôlei, depois você foi para o... Sim, foi. Mas isso tudo aconteceu antes de você ser dentista, é isso? Isso. Tá. Perto de fazer o vestibular, eu recebi essa bolsa. Aí, essa bolsa foi retirada quando a gente chegou no terceiro ano, porque eles querem que você estude para ser alguém, né? Sim. Ter alguma profissão. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Escolhi a odontologia, me apaixonei pela odontologia, é uma área que exige habilidade também manual, assim, interação com as pessoas. Muita concentração, né? Concentração, né? Então, eu também surfava nessa época que eu jogava vôlei, né? E eu tive que parar para estudar para o vestibular, que eles interrompem a bolsa no terceiro ano, eu não sei se ainda é assim hoje. Aí meu irmão entrou na medicina e eu fui para a odontologia. Na odontologia, todo o período do curso, eu não fiz nenhum esporte. A gente chegava às 7 horas. Que cruel, gente. Então, durante a faculdade, você interrompeu os esportes? Mais ou menos. Final de semana eu fazia off-road, que fazia rally, a gente fazia... Cara, que massa! 4x4, carro 4x4, final de semana. Um grupo de amigos, a gente fazia os rides, né? E desbravava como é que se diz? As trilhas. As trilhas. Aí eu conheci muito o litoral cearense, né? A gente fazia um ride de um final de semana, iam muitos carros, passavam por dentro da água. Que massa, hein? Legal. Aqui a gente tem muita sorte, né? Nós temos aqui em Fortaleza esse grande diferencial, né? Eu acho que muita gente gosta disso aqui, porque você pega praia, você pega serra. Isso. E quem gosta do off-road, de aventura, né? Tem muito vento. Sim, aí o vento... Vamos já entrar no vento, né? Vamos entrar no vento. Os ventos aqui, a gente mora praticamente... O Havaí tem as ondas, aqui a gente tem o vento. Né? Então a nossa é comparado ao Havaí dos ventos. Hoje em dia Cumbuco. Nós somos referência mundial em termos de vento, né? Isso. De qualidade dos ventos. Sempre foi. O Indy Surf, campeonatos de
mundiais de windsurf aconteciam no Cumbuco. O Cumbuco era bem desenvolvido. Então, o windsurf de repente foi desaparecendo, né? Isso, não, foi desaparecendo e nem existe até hoje, né? E é muito legal. Ele teve uma evolução. Hoje em dia também tem o Windfoil. Foil é a revolução da náutica hoje. Então houve uma mudança na estrutura. Uma mudança na estrutura do aquelas quilhas, velejo, o tipo de vela. Evoluiu para uma navegação mais eficiente. Mais rápida. Mais rápida, com pouca energia, né? Não precisa de muito vento para você sair em alta velocidade. Você se interessou pelo windsurf, né? Não, inicialmente eu não fiz windsurf. Eu surfava, né? E tinha vontade de velejar. Tá, então você sai do surf, né? Saí do surf e quando eu terminei... Bateu aquela vontade de velejar. Surgiu depois do windsurf. O windsurf foi o primeiro, né? Assim, que você vê na praia, passa naquela... Que ele é mais lento, ele é mais... lento. Aí surgiram o kitesurf. Kite significa pipa em inglês. Uhum. Kitesurf, ele é um pano, né? Ele tem um tecido, né, próprio, ligado por umas linhas e a gente prende ele na cintura através do trapézio. Dali você tem uma barra que ela não exige muita força, é só jeito para você conseguir fazer o velejo. Aí tem toda uma técnica para você velejar, tem as linhas, tem linhas de 20 metros, 15 metros. O que eu acho interessante do kitesurf, pelo menos quando eu estou na praia que eu vejo o pessoal velejando, é a versatilidade, né? O desempenho do kite, ele é muito interessante, porque ele voa, né? Isso, tem a janela de vento, dependendo do movimento que você consegue manobras muito radicais. Rapidinho você consegue voar, né? Praticamente eu adorava voar no kite. E aí eu tinha vontade, tem uns primos que... Tem um primo que é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, aí eles trouxeram bem no início o kitesurf pra cá. E aí comecei a ver aquelas pipinhas lá na praia, eu disse, eu queria fazer esse esporte. Esse esporte é interessante. Sei que aqui, aí começou um novo, deu uma reaquecida, né, realmente diminuiu o windsurf, né, campeonatos e tudo. O Cumbuco deu uma caída e deu uma alavancada com o kitesurf. O Cumbuco, curiosamente, ele ressurgiu com o kite, né? Virando hoje um polo muito expressivo, mundial. Isso, porque você tem uma constância de ventos aqui. E o vento aqui, ele é um vento muito bom de velejo. Ele não é muito rajado, né? Ele tem uma certa constância, isso é muito legal. Bom. Eu acho que ideais tem a ver, eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido, ele tem a ver com a localização geográfica dessa ponta do Ceará, né? Tem. Você indo mais para Camusim também, os ventos são bem fortes, né? Vai para Jericoacoara. Parece que Camusim, o nome é relacionado aos ventos, muito vento. Um nome que talvez remeta um significado nesse sentido. Eu vou averiguar, mas eu acho que sim, é realmente relacionado aos ventos, né? São do indígena, não nome indígena, que é de muitos ventos. Eu acredito que sim, vou até olhar, mais uma vez me disseram, né? Agora tem o Google, né, pra gente... pra gente avaliar isso aí. Agora, Liana, assim, tu acabou se interessando também pelo kite, é isso? Sim, aí eu passei Estava passando por umas mudanças na minha vida e decidi voltar a fazer tudo o que eu queria fazer na minha vida, que eu estava só trabalhando, aí chegou uma paciente minha bronzeada, o nome dela é Carla. Carla, tu só vem bronzeada aqui pro consultório, Aí ela, não, é porque agora eu tô no kitesurf. Kitesurf? Olha, eu queria tanto fazer, meus primos trouxeram agora, eu acho que vou fazer esse teu esporte. Aí de lá do consultório, eles ligaram para um amigo meu lá, do Cumbuco. Aí eles... Já fizeram aí Já marcaram minhas aulas. Aí fui, aí eles me levaram, mostraram o Cumbuco transformado pelos kitesurfistas. Kitesurfistas, né? É tanto que o turismo lá tá bem, né?
tá bem agitado lá. Agitado, pois é. Aí, então... Existe uma prancha bidirecional, que é a que a gente chama, muita gente chama que é o skate do kite surf, né? Que é o primeiro, que você aprende com essa pranchinha bidirecional. E aí, às vezes, meus amigos, Liana, pega aqui essa pranchinha aqui de surf. Aí eu, ótimo, vou testar. Aí você tem como pegar uma prancha de surf e também surfar, fazer todo o movimento, pegar as ondas, né? Aí eu gostava e tinha o meu atual marido, ele fazia outra modalidade que era race. Era uma prancha bem grande, triquilha, com as quilhas bem grandes. Eu já vi, uma bem grande mesmo. Aí, mas você não vai com pipa, né? Você vai com pipa. Vai com pipa também. Ia com pipa, isso mesmo. Aí você ia com pipa e ela tinha alta velocidade. Engraçado que parecia que você tinha que reaprender a velejar com essas pranchas. Daí eu comecei a competir. Ele disse, Liana, tu tem que competir. Aí comecei a competir, fui vice-campeã brasileira desse kite race, né? Cara, você chegou a vice-campeã. Foi, vice-campeã de kite race. Mas você criou uma rotina de treino, porque o atleta, para chegar a ser campeão, você acaba... Assim, seu desempenho foi muito... Eu sou uma pessoa muito focada, eu sou bem determinada. Assim, Olha, o esporte ele é muito legal assim para a vida, porque você, na sua vida, você quer sempre estar evoluindo. No esporte ele te traz isso, você quer sempre estar evoluindo. E aí quando eu não consigo fazer alguma coisa, aí eu fico até conseguir fazer, sabe? Essa evolução, quando você fala de evolução no esporte, a evolução no esporte ela requer muita disciplina, né? Isso. Aí você traz isso para a tua vida pessoal, tua vida profissional. Pessoal, para minha vida pessoal também. Às vezes você olha assim uma coisa, por exemplo, o implante. Implante é uma cirurgia que você faz, né? Você exige realmente assim uma coragem para dedicação, né? Você tá mexendo ali com vida, com o paciente. Você vai devolver a saúde para o paciente, você precisa ter muita responsabilidade, né? Uhum. Então, assim, o esporte, ele exige também responsabilidade. Você, principalmente num velejo, você não pode estar saindo e levantar uma pipa sem nenhuma responsabilidade, porque você pode atingir outras pessoas, até porque tem uma linha de 20 metros. O kite, ele é, assim, digamos, perigoso se você for... Quem é imprudente, né? É igual como... Até assim... Profissionalmente também, eu já ouvi várias pessoas, dentistas, dizendo, eu não tenho medo daquela pessoa que é meio termo, eu tenho medo do arrojado demais e tenho medo do medroso demais, né? Então a gente tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio. O caminho do meio, eu acredito que sempre é o caminho certo, né? Claro, ponto de equilíbrio, né? Você não pode ser até que você tem o seu limite, você tem que testar o seu limite. Tem gente que é arrojado mesmo, consegue ser arrojado, mas ele tem uma certa responsabilidade. Eu joguei squash também, eu consegui ganhar um campeonato brasileiro também de squash. Nossa! Foi. Aí, assim, o que é que acontece? O squash é tipo como se fosse um tênis, que você fica numa quadra, e tem 2 jogadores que querem que o adversário não consiga pegar a bola. Não pode quicar 2 vezes a bola no chão, né? E aí... Exige uma energia bem... Isso. Aí eu já vi várias pessoas se machucando. Como? Pessoas que não têm a técnica, que são muito arrojadas, abrem muito o braço como se fosse um tenista. A gente não pode abrir o braço. O squash ele exige uma técnica que você... fica do lado da pessoa, mas você não atinge a pessoa. A amplitude, quando você abre aqui... Você tem uma maneira de você... inclusive, um problema bem... Assim, eu tava jogando numa quadra e começaram a gritar pra mim. Aí eu disse, que foi? Aí disse, não, ele quebrou o dente. Aí eu... Caramba! Aí um rapazinho novo, ele tinha uns 15 anos, ele veio com um pedaço de dente na mão...
Aí eu disse assim, me mostra aqui, puxa teu lábio, que eu tava sem luva, né? Quando eu vi o alvéolo do dente, do incisivo central. Avulsionou. Aí eu disse, meu filho, cadê seu dente? Eu disse, que dente? Eu fui procurar na quadra e vi o incisivo central dele perfeito lá. Gente, que cruel. Aí pronto. São os riscos dos esportes, né? Mas é a questão da imprudência, né? A pessoa tem que ter uma certa prudência. Você tem que ir devagar. Você tem que primeiro aprender a andar. Depois conhecer os limites do esporte, para que você possa ter um cuidado redobrado, né? Para evitar, minimizar essas intercorrências aí. Isso. Interessante. Aí daí, voltando para nosso esporte aquático, eu fui evoluindo do race, surgiu o foil, que a gente estava falando do foil. O foil... Doutora, explica o que é o foil aí pra gente poder entender. Eu, pelo menos, sou totalmente leigo com relação ao foil. Foil, ele é uma quilha, né, que tem um avião. Ele é uma quilha que suspende a prancha. E embaixo é um avião, ele tem uma front wing, uma asa dianteira e uma asa traseira, que com o movimento ela vai suspender a prancha. Então você vai... Semelhante ao avião. Planar, você vai... Plana, sim. E semelhante ao avião, você vai ganhando velocidade e ela vai... Isso deve ser emocionante pra caramba. É muito legal, porque você tem uma sensação realmente... Que tá voando. Tem uma sensação que realmente tá voando. Ele é a revolução náutica. Hoje tem navios com foils, né? Então você precisa de baixa energia para ela fazer essa... Para ela deslizar, né? Isso. É porque eu acho que... Aí os formatos das asas, né? Eu participei de toda essa evolução, achei muito legal. Meu marido fabricou uma pra gente começar, porque era muito caro. Ele fabricou uma, que ele é engenheiro. Vamos lá que testar. Que louco! Foi, aí eu comecei a testar. Certo? Deu certo. Deu certo, sim. Só que ele tava fazendo... Porque, assim, existem os degraus. Mas isso é com a pipa do kite. Com a pipa. Esse tipo de prancha... Isso. Você... usa com a mesma pipa do kite. Então, ele é uma modalidade de kite? Não. Ele é uma modalidade de kite, sim. E daí o kite evoluiu também. O kite tubular, que a gente chama, ele é inflável, né? Então você tem uma bomba para inflar. Eu vejo, a turma fica lá. E ela ficar cheinha. Já daí surgiu a necessidade de usar o foil, kite foil. Como é o kite foil? O kite foil, ele infla não com a bomba. Você põe ele no vento e as talazinhas elas vão se enchendo. Ela captura ali o vento, ela vai captando o vento, vai se inflando e ela tem um velejo macio, que casa o foil na prancha, né? A quilha do foil com a prancha casa com o foil em cima. E ele virou agora um esporte olímpico. Que massa, agora, cara! Vocês estão ligados aí, pessoal, nisso aí, cara? É legal demais. E a gente vai torcer agora nas Olimpíadas pro maranhense, que ele é médico, eu vi, ele não... Você chegou a competir nessa modalidade? Na época, sim, eu fui para um Pan-Americano, só que eu tinha pego uma asa que trouxe dos Estados Unidos, um kitzinho de foil. E eles disseram que não estava homologada e aí não deixaram participar. Eu fiquei muito triste. Eu acredito que se você tivesse participado, teria ganho esse campeonato. Hoje eu estava talvez me representando, porque eu gosto muito de foil. Eu tinha a habilidade. Mas, doutora Eliana, me diz uma coisa. A gente vê isso comumente aqui na nossa costa, o pessoal já surfando com foil? No final de tarde, eu tô vendo... Eu tenho até um time do Chile que tá treinando aqui esse final de semana. Eles estão treinando um casal. Hoje os melhores kitesurfistas, ou os foil surfistas, Como é que é o nome? Kitesurfistas, os melhores kitesurfistas do mundo, acho que, assim... Estão aqui hoje? Se forem de outro país, eles estão aqui hoje. Tem muita gente aqui no Cumbuco. Os campeões, você vai andando pelo Cumbuco, você vê os campeões mundiais lá. Cara, virou uma febre, né? Você vê o pessoal que é de fora, tem gente que vem morar aqui, passa um tempo morando aqui. Os próprios patrocinadores pagam, porque aqui é constante.
Esse ano o El Niño tá o mais forte dos últimos anos. Eu acho que esse El E Niño os aí ventos vai... estão muito fortes esse ano. Isso Ruim é porque bom. é seca. É bom para velejador e ruim para o produtor rural, porque é seca. O El Niño vai ser... Esse El Niño muito forte vai repercutir no inverno mais fraco ano que vem, né? Isso. Aí é período de seca, né? Mas pra gente, a gente adora, né? Sim, aí do foil, kite foil, que foi que evoluiu? Apareceu o wing. O wing foil. O wing é uma asa, né? Semelhante ao windsurf, que você segura com a sua própria mão, porque você segura na lateral dela aqui, ela vai de lado. Tem umas alças ou tem uma retranca semelhante ao windsurf, né? O windsurf, ele tem um trapézio também que segura aqui na cintura, né? E o wing, você pode usar, né? Eu me sinto bem livre sem o trapézio, só quando são longas distâncias, uma corrida de longa distância, que a gente tem que usar o trapézio que a mão não aguenta. Eu tenho muitos calos nas mãos já. Pode usar uma luvinha, não, se quiser? Eu usei no começo luva e usei trapézio. Mas ela tira um pouco a percepção ali, tira um pouco... Que eu não tinha muita força muscular para segurar, sabe? Aí eu aprendi com prancha de windsurf. Participei do primeiro campeonato mundial com a prancha de windsurf. Cara! Ela era mais pesada, mas foi adaptada. Meu marido adaptou, botou uma caixa de foil, sabe? É muito legal participar desse histórico. Vocês também participam, vocês constroem, participam do campeonato, desenvolve as pranchas de vocês, né? Isso. Tudo final de semana, né? Semana eu sou dentista, final de semana atleta. Durante a semana vai fazer seus implantes, suas reabilitações. Isso. Aí, final de semana você entra no mar, você renova suas energias, né? Aquele contato com a água deve ser muito gostoso, com certeza. Sim, aí daí, né, eu participei do wing, o wing, ele é apaixonante, é um esporte apaixonante. Porque o foil, ele tem uma instabilidade tridimensional. Você tem que a gente chama pitch, yaw e roll. Se tu pegar uma rajada de vento lateral, ele desestabiliza? É porque você tem que desenvolver o músculo para ter uma isometria, igual andar de bicicleta. Para tu equalizar as vibrações. Sim. Para não cair. Tem o tamanho das asas, tem toda uma dinâmica muito legal. Mas ele é mais difícil de você dominar? O wing foil agora ele vai ser bem difundido entre todo mundo, porque não tem as linhas do kite, e aí torna menos perigoso. A coisa que é mais assim perigosa seria o foil, porque o foil tem um mastro. Se você quando estiver entrando na água, tem que ser um local que não tenha muita onda, né? Porque se tiver muita onda. Aí você pode bolar com o foil junto. E enrolar na... Mas você pode usar... Tem o leash que liga a prancha à sua perna para ela não ir embora, ou você opta por não ter o leash, que aí a prancha vai embora e não lhe causa problema. Tá. Pra você não ficar junto com aquela parafernália toda, né? Isso. Agora, você obrigatoriamente tem o leash do wing, que é a asinha que você segura para captar o vento. É muito bacana, muito bom. Que legal. Você tem que ter um equilíbrio superior e inferior. Então, você desenvolve o seu músculo do corpo. Com certeza. Liana, assim, para essa turma que se interessa por esse tema, né? Por esse esporte, pelos esportes náuticos. As dicas que você daria para quem vai começar, qual deles seria o mais interessante, aquele mais introdutório? Eu acho assim que pela evolução que eu já falei, né, kite, wing, agora que é o meu esporte, eu fui campeã brasileira agora em 2022. Só campeã brasileira? De race, né? Aí o que acontece? O wing, você tem que procurar primeiramente uma escola, né? Num local que você não tenha muita onda ou que seja um local seguro para você começar, né? O instrutor ele vai oferecer um material adequado para o iniciante, né?
Então, assim, eu acredito que o wing vai ser mais difundido que o kitesurf. Então você acha que talvez interessante você entrar pelo wing? Eu acho interessante entrar pelo wing hoje, né? Assim, porque por causa da questão das linhas e você não ficar à deriva lá no mar. Você tem uma prancha que ela tem flutuação. Uma vez eu fui resgatada por um helicóptero, Sério? Porque ele não sabia distinguir muito bem, né? Se era o que era esse wing. O pessoal só tem aquela visão do kite. Agora já está ficando mais popular, as pessoas já estão entendendo mais o que é o wing. Mas o wing não precisa, assim, você não passa o perrengue, né, que a gente chama, porque se de repente você ficar à deriva lá no mar com o kite... Se você parar o vento lá, o que acontece? A prancha não flutua. Você afunda? Você tem que estar todo paramentado, né? Eu quando eu velejava de kite, eu usava o colete salva-vidas, porque tem gente que não usa no kite. Não, nem colete, nem capacete. Eu sempre usei colete, salva-vidas e capacete. Não estou usando agora porque a minha prancha ela flutua, eu uso leash, então eu tenho 2 flutuadores. Você tem outros mecanismos de segurança. Tem um mecanismo de, se o vento virar terral, no sentido da terra para o mar, ele leva, o pessoal brinca, vai levar lá para a África, né? Mas no wing, não, você tem condição de vir nadando em cima da prancha e voltar para a costa, né? Eu estava voltando para casa nesse dia, nadando por dentro d'água. Ei, não bateu um desespero, não, Leandro? Não, você tá lá na risca, lá, de repente... Não, tava na risca, não. Estava bem... Tem amigos meus que vão pra risca, sim, mas eles vão com telefone celular para ir em resgate, né? Eu não curto muito isso, não. Eu fico mais pela cola. Eu acho que manter o cuidado aí, manter uma certa margem, uma distância. A correnteza, ela me leva. Eu calculei que a correnteza estava me levando. Eu fiz upwind, que é contra o vento, e eu estava voltando de downwind, que é a favor do vento, a favor da maré. Estava voltando para casa, estava bem seguro. Não bateu aquele desespero, não? Não, porque assim... Você se sentiu segura, disse, não, eu vou retornar pra terra. Teve toda uma evolução, né? Você tem que ter cuidado, né? Tem que, como eu estou dizendo, cada pessoa é uma pessoa, você tem que avaliar seus limites, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que nunca surfou, eu disse no começo do podcast, eu estava falando que eu surfei, né? Quando você surfa, você tem que desenvolver a calma, porque quando você leva um caldo, que você tá lá embaixo, a onda tá lhe esmagando lá, você não deve se mexer para sair de lá. Tem que esperar passar aquela turbulência para depois subir. Senão tu leva outro caldo. Aí você pode subir, respirar, levar outro caldo, mas você tem que ter calma. Eu acho que depende do mar, né? Eu acho que esse seria... Por exemplo, uma pessoa que é destemida, ela pega eu era um pouco destemida, eu pegava a onda e aí respirava, vem de novo. Mas se for eu fui ensinar várias amigas minhas que começaram a chorar. Eu disse, eu não ensino mais. No primeiro caldo começaram a chorar. Tem que ter uma evolução. Tudo é uma evolução. Existe o atalho, existe. Por isso que agora... Mas com as pessoas que podem... Até na odontologia, né? A gente vem para um curso de odontologia... para pegar um atalho. O professor Flávio passa tanta informação, eu fico ali só esperando ele passar uma informação. Porque tudo na vida da gente deve ser continuado, né? A gente tem que estar em constante evolução, né? A vida, eu costumo dizer que a gente está sempre em construção, né? Isso, todo dia. E seja no esporte, na tua profissão, enfim, tudo, né? Você nunca para de aprender, né? Todo dia a gente tem que criar hábitos bons, né? Adicionar na nossa vida hábitos bons e regulares, né? Porque assim, eu vou fazer... E abrir a cabeça. Eu contei minha história de vida, mas houve uma regularidade. Eu parei por uns instantes, mas eu retornei, fui. Mas eu tenho uma certa constância. Por exemplo, o esporte, quando eu ganhei... eu ganhei Campeonato Brasileiro de Squash. Eu ainda jogo squash.
2 vezes na semana, à noite, saio do meu consultório, vou lá, pego. Você não entrou na onda do beach tênis, não? Todo mundo me chama, né, pra ir pro beach tennis. Beach tennis é muito legal, é um esporte, assim, que ficou popular porque ele é bem fácil. Ele é bem fácil. Ele não... Assim, eu não vou, pode ser que o pessoal vai me matar, né? Tudo tem técnica, né? Mas pra iniciar, é um esporte bem mais fácil. Eu vou te contar aqui uma história que antigamente você pegava 2 raquetes, ia pra praia, né? Tinha uma bolinha de borracha e o pessoal chamava de frescobol. Frescobol. Na minha época era frescobol. E eu jogava muito frescobol, viu? Tá aí, ó. Agora sofisticou é beach tênis, né? Pronto, aí se eu for pro beach tênis, já foi a minha vida, eu jogava frescobol. Que era muito legal também. Eu acho que, assim, desde o esporte, ele surge da infância, daquela brincadeira da gente, né? Jogar bila. Jogar bila, ó. Bila é bolinha de gude, né? Eu já disse assim, ó. Pra quem não sabe o que é bila, é bolinha de gude, né? Se você se machucar, olha, não tem problema não, eu gosto de diversão. Eu gosto de diversão. O esporte, ele traz isso. Eu acho que o esporte ele não tem que ser uma carga pesada, assim, eu quero competir. Não, a competição vai ser para a sua evolução, para você testar seus limites, tem as várias classes, por exemplo. Seu compromisso, sua concentração. Isso. Legal. E o esporte, ele é bem, assim, acolhedor, né? Tem a categoria iniciante, para uma pessoa que está começando, né? Hoje em dia, eu acho tão legal que o esporte está agregando mais pessoas. Antes, só o esporte era mais para quem... Era para os mais ousados, alguma coisa. Dom, talvez, dom, aí o outro que não tinha um dom, eu não. Esse cara é meio desajeitado, não vai, mas agora não. Hoje em dia todo mundo é incluído. Todo mundo é incluído. E as pessoas que eu acho que fazem, que nem tem tanta habilidade, são as pessoas que mais agregam ao esporte. Que fazem Elas se superam, né? É muito legal, porque aí forma um grupo de amizade, uma pessoa ajuda a outra na sua evolução. Aí, olha, tudo que eu tô falando, eu fico imaginando a odontologia, né? A gente aqui... Você faz o paralelo com a odontologia, né? Eu faço o paralelo com a odontologia. Que a odontologia tem muito disso também. Tem muito disso. A gente tem que... Odontologia é muito engraçada. Já vi dentista sendo tatuador, cantor de forró. Músico, né? Músicos. Somos multifuncionais. Multifuncionais. Né? O dentista, ele guarda um talento nato, né? Porque o dentista, ele tem que estar muito com essa proximidade da arte, né? A gente costuma sempre dizer arte e ciência andando, caminhando junto, né? Isso é que eu acho interessante. É muito legal. E na pandemia a gente viu a força da odontologia, porque a odontologia, ela é saúde, estética, né? Então, assim, ela não se perdeu ali na pandemia porque as pessoas tinham dor de dente, as pessoas tinham necessidades odontológicas. Então, assim, é uma profissão muito linda, eu acho. E, assim, a gente está numa evolução muito grande hoje com a revolução digital. O digital está agregando a gente e aos pacientes, né? O digital está vindo com muita força agora, né? O digital vai ser... Não é mais o futuro, é o hoje mesmo. É o hoje. Acho que a gente tem que começar a abrir bem a mente para essa questão do digital. É a questão da evolução. Evolução de vida, né? Eu contei aqui uma história de evolução no esporte, uma coisa foi levando a outra. Você vê como o esporte tem evoluído dentro de um segmento. Você está falando aqui do kitesurf, do wind, né? O wing. E quanta coisa você percebeu que é um formato de prancha. Exato. É uma prancha que eleva, são 3 quilhas, é um formato, E do avião, né? Ele pega essa engenharia... A engenharia do avião. Aerodinâmica. Da aerodinâmica, você vai ter um tipo de velejo. E o legal é que ele agrega as duas engenharias, né? Tanto do ponto de vista da hidrodinâmica como a aerodinâmica, né? Isso. Tanto o ar como a água, né?
É, muito legal. Eu ganhei um campeonato que só tinha eu de mulher. A gente fazia, foi um long distance, eu tava sem trapézio, eu fui no braço. Na raça. Na raça. Aí eu fui de uma praia a outra, era Praia Iguape, aí voltava. Tá quantos quilômetros mais ou menos, Diana? Disseram que eram 3, né? Mas eu não sei se foi só... Eu não me lembro quantos quilômetros foram, mas eu só me lembro que esse campeonato foi uma das coisas assim que eu vi que a vontade interna superava tudo, né? É muito interessante. Eu peguei, assim, os meus adversários, eles estavam com descansa com trapézio, né? E eu tava com o braço, aí a minha estratégia foi diminuir os bordos, de entrar pro mar e sair. Ah, porque você tem que fazer o zigue-zague. Tem que fazer o zigue-zague até chegar lá. Entra, sai. Que são os bordos, né? Aí eu comecei a fazer bordo pequeno. E aí, pra você contornar a última boia, que era lá da praia, né, do Iguape, você tinha que dar um bordo maior. Aí meu amigo pegou e deu um bordo maior. E passou, puxa, vou tirar, vou ficar em segundo. Ai, aí eu passei 1 minuto pensando isso, aí eu disse, não, eu vou tirar primeiro. Vai que ele se lasca lá na frente. No bom sentido, claro. Vai que ele levou a queda. Vai levar um tombo e eu vou passar. Ele não levou uma queda, né, mas... quando eu fui passar a última boia, que era uma boia para você fazer um upwind, que a gente chama de contravento, aí eu disse, eu vou passar... bem rente essa boia e vou me segurar que vou dar meu máximo. Aí você dá uma força que vem lá do céu. Cara, que legal. Aí eu passei dele. Quando eu passei dele, ele ficou... Era lebre a tartaruga. Quando eu passei dele, ele tomou um susto e caiu. Ele, ei, você me deve uma cerveja que eu levei a queda. Aí eu ganhei no overall. E quem me deu o prêmio foi um dentista, cirurgião bucomaxilo. Caracas, que muito bacana. Foi muito bom. Trajetória bacana, viu, a sua? Isso foi no ano passado. E agora eu tô bem dedicada aqui, com vocês aqui na odontologia. Tá sendo muito legal. Você que já passou pela casa, já... A evolução do Zoomorpho, né? Dos enxertos, né, das técnicas. E nisso tudo você vê a questão da evolução e consegue traçar esse paralelo, né? A evolução do esporte, a evolução da odontologia trazendo o universo digital cada vez mais forte, a implantodontia com a bioengenharia de implantes. Isso. E a gente ter realmente, assim, por exemplo, você está numa cirurgia, cada paciente é um paciente. Esse universo Você não vai chegar você acha tudo bonitinho, você vê ali na teoria um rebordo bem, né? Recheado de osso, né? Isso que a gente vê, a gente encontra aquelas anatomias bem diferenciadas, e aí você vai ter que ter segurança, essa fé que eu disse do campeonato, você vai seguro, ter essa segurança e saber o que está fazendo. A cirurgia tem muito disso, eu percebo. Tem, uma vez já envolvi muito a minha fé. Você abre ali, você está pensando, imaginando uma coisa, né? Muito embora você tendo o artifício lá, você tem o auxílio dos exames de imagem tridimensionais, mas quando você chega lá, você se depara às vezes com o emocional do paciente, você se depara com um campo que você não consegue operar já com tanta facilidade como você imaginou. Isso pode abalar o teu emocional. Né? Então, se tu não tiver esse controle na hora, diz assim... controle emocional. Eu vou sair daqui, eu vou conseguir, vou resolver. Senão, você realmente pode perder aquele momento. E não conseguir o resultado que você, de fato, planejou. Nossa mente positiva. Sabe? Aconteceu um fato curioso. Uma aluna foi operar um caso e ela estava toda planejadinha, tudo bonitinho. E... assim, como são vários professores, um dá uma opinião, outro dá outra, né? Aí chegou um professor e disse, olha, eu acho que vamos fazer assim. Aí eu notei que aquilo, não foi eu que falei, eu tinha dado um planejamento, chegou um colega e disse, não, aí eu estava acompanhando na hora e chegou um outro professor, né? Que isso é legal em termos de curso, porque um tem uma visão, outro tem outra. Exatamente. Mas assim, do ponto de vista daquele aluno que já está fazendo o procedimento e está dentro
já tá com aquilo fundamentado na cabeça, com aquele propósito, chegou, não, vamos mudar assim. Aí pronto. Aí se você não tiver o equilíbrio necessário, você pode, o seu emocional pode comprometer, você pode se sabotar aí nessa hora, né? Eu não vou conseguir porque o cara mudou e assim, meu conhecimento técnico é uma coisa que está em construção e eu não vou conseguir. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguiu. Mas ela falou que, olha, no momento eu senti assim um pouco de... Eu me senti fragilizado e que não fosse conseguir. Mas rapidamente chegou ali, não, você consegue, calma, vamos assim, vamos pra cá e tal. Às vezes uma palavra... Uma palavra ali naquele momento. Já resolve, né? Dar aquela força, aquela coisa pra dar certo. Como eu tô dizendo, olha, até no esporte, cada asa é uma asa. Eu acho que cada pessoa tem uma personalidade, assim, todo mundo é diferente, claro. Por exemplo, na implantodontia existem várias correntes, assim, na ortodontia também. Mas, assim, vocês têm que saber aonde você quer chegar. Se eu for daqui para o Iguatemi, eu posso ir de um Kwid, eu posso ir de um Tigo, eu posso ir... De uma Porsche. De um Porsche, mas eu vou chegar lá. Mas tem os caminhos para você chegar lá. Posso ir a pé? Isso. Eu adoro andar a pé. Eu né? também, eu gosto. Eu gosto. Faz bem para a saúde, inclusive. Eu adoro andar a pé porque eu fico olhando ao redor, vejo coisas que quando eu tô de carro eu não percebo, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente está em constante evolução, as pessoas não são robôs, a gente vai usar o digital para nos auxiliar, que nós que somos os seres pensantes, né? A gente só tem que saber para onde é que a gente está indo. E quando eu ganhei aquele campeonato, eu sabia o que eu ia fazer e o que eu queria fazer e invoquei a minha fé que tudo a gente consegue. Nossa. Tudo a gente consegue. É isso aí. Né? O esporte trazendo concentração, trazendo disciplina, compromisso. Né? Nossa rotina diária. Esse é o lado filosófico, né, do esporte. É o lado filosófico do esporte na nossa vida, né? Então, Eliana, assim, vamos lá. Duas paixões na sua vida: odontologia, o kite, o windsurf. E eu queria te perguntar, quais, assim, dentro dessas duas paixões, o maior desafio dentro da odontologia e o maior desafio no esporte? É difícil. Meu maior desafio na odontologia foi fazer cirurgia. Porque quando eu saí da faculdade, eu fui fazer ortodontia, né? E ortodontia a gente não mexe muito com sangue. Ah, tá. Ortodontia. Eu cheguei a fazer especialização em ortodontia. Parece até que nem você está fazendo odontologia. Tô com 23 anos formado, mas aí depois começaram os mini implantes. Ah, né? tá. Mas a gente teve que começar a fazer os mini implantes, mas mini implante nem sangra às vezes. Pois então, aí, nem se... É que nem a cirurgia, né? Mas quando eu fiz a especialização de DTM, aí eu queria resolver ser reabilitadora. Reabilitadora para mim era devolver assim a função mastigatória para o paciente, assim, uma saúde bucal juntamente com a articulação, dar uma saúde geral para o paciente odontológico. E aí, quando o paciente não tem dente, o que é que você tem que fazer? O melhor hoje é implante, né? Fazer uma reabilitação com implante. Então, aí e para passar as informações da DTM, às vezes o outro colega ele não tem a mesma corrente sua. E aí eu resolvi pegar esse paciente como um todo. E linkar todo esse conhecimento. Linkar todo o conhecimento. Foi o meu maior desafio. Pegar um paciente e realmente reabilitar ele. Eliana, tem um detalhe também interessante. Tu chegou a fazer, na tua época foi dupla, foi tripla já? Não, foi dupla. Tripla também? Sim. E assim, esse curso agregou muita coisa pra ti, né? Muito. Aí agora, e deu aperfeiçoamento em periodontia. Pronto, agora...
Nós estamos falando do desafio dos esportes. Você não falou do seu maior desafio no esporte, você vai falar ainda. Certo. Mas eu queria também que você desse esse depoimentozinho aí falando da tripla. O que a tripla mudou na tua vida? O que ela trouxe? O que ela agregou no contexto da tua formação? Ela agregou, assim, não só a questão da função, mas a estética, os tecidos periodontais envolvidos, né? Essa parte da periodontia, ela é muito linda, porque você tem como devolver a função para o paciente de uma maneira a melhor possível, com o tecido, poupando esses tecidos, dando uma ou então otimizando, dando uma boa estética para o paciente. Porque antes eu via muito, assim, implantodontista botava o implante onde tinha osso. E aí se vira prótese. Te vira protesista. Aí o protesista reclamando, por que você botou nesse local? Vai ser difícil pra mim. E aí a culpa é de quem? De quem reabilitou, não de quem colocou o implante. Claro. Né? Nem quem fez o implante. E aí você tem todo o tratamento ali baseado na prótese, vai ser feito o implante, né? E os tecidos periodontais, você vai otimizar aquele tecido para receber aquele implante, para ter uma melhor estética. E aí você chega à excelência, né? E esse é o desafio. Agora você vai falar do desafio pra gente dentro do esporte. O desafio dentro do esporte é porque você tem que... te motivou a superar? Você tem que acreditar em... Uma vez eu tava numa regata e meu marido, ele também... Entende, né? Ele participa de certa forma. Ele participa comigo. Ele é campeão Grandmaster. Ele é mais campeão brasileiro Grandmaster. E aí... Ele disse assim, poxa, você podia ter tirado o primeiro lugar. Aí eu disse sim. E eu fiquei pensando, eu disse, poxa, mas só tem homem aqui. Será que eu posso tirar o primeiro? Tá bom. Liguei eu posso. Então ele acredita em mim, eu vou acreditar em mim. Aí eu tirei o primeiro lugar na minha primeira regata, eu não acreditei. Eu vi ali os dois primeiros, tinha o primeiro e o segundo, eu estava em terceiro. Aí eu olhei pra eles, eu disse, eles vão se embananar e eu vou me segurar aqui. Quando eu passei naquele contravento, que tirei o primeiro lugar, a primeira vez na minha vida, assim, numa regata, né? Eu posso. Aí eu acreditei em mim, né? E esse foi o meu desafio, foi me superar. Top. E você, e o próprio, assim, essas próprias pessoas me ajudaram também. Me deram técnicas de respiração. Eu falei, olha, eu tava nas últimas ali, quando eu cheguei, eu disse, Liana, expirar também é inspirar. Aí me ensinou uma técnica. Menina, eu fiz essa técnica. Você ganha uma força lá do... Caramba! É muito legal. Uma coisa leva a outra. Assim, você aprender meditação, hoje em dia, assim, os desafios... É um autocontrole, né? Os desafios da gente, assim, na vida, Quer dizer que você chegou no seu extremo, através do controle da respiração, você fez tipo uma meditação. Então você ganhou mais energia e você chegou lá no teu objetivo. Isso. Por isso que eu digo que o esporte, ele casa muito com a sua vida, porque você tem que ter controle de tudo. Quanto mais controle você puder ter, assim, da sua situação, de estar num momento que é estressante para você, mas você conseguir se controlar e ter uma atitude mais adequada. Ótimo, legal essa sua colocação. Por exemplo, essa dentista que estava no começo, ia fazer a primeira cirurgia, que tinha todo o protocolo já da cirurgia, e de repente o professor chegou para ela e disse, não, vamos fazer assim. Ela teve que ter controle emocional. Para poder encarar uma nova situação. Para encarar uma nova situação. E a vida às vezes faz isso com a gente. Ela sempre faz isso com a gente. A vida faz isso com a gente. Você está totalmente preparado, está tudo certinho, de repente chega uma situação que tem que mudar toda a tua estratégia. Você tem que ser flexível. Tem que ser flexível, tem que se concentrar, respirar fundo e ajustar as velas. Sim. Massa. Olha só, papo bom. Acho que a gente poderia conversar mais e mais aqui, né, doutora? Tem história aqui. Tem história maravilhosa. Eu quero te agradecer aí pela tua disponibilidade. Se você quiser deixar uma dica também para quem vai começar, uma dica para quem
deseja praticar qualquer tipo de esporte, né? Eu acho que praticar esporte, a pessoa deve escolher uma escola, né? Que acredita que tem indicação de outras pessoas para você participar. Tem que gostar também do que faz, né? Você tem que escolher o que se adequa a você. Toda que pessoa, motiva, né? Tem gente que diz assim, Liana, eu queria fazer o wing, eu queria fazer esse teu esporte, mas eu nunca entrei na água, não sei nadar. Não tem condição. Aí é o básico do básico. Pode até ter uma condição, mas assim, porque você ainda vai ter que aprender a nadar. Mas eu não aconselho. É um risco, né? Eu não aconselho, mas... Você tem que ter um mínimo de intimidade com a água para você poder entrar nela. Eu acho assim que a pessoa deve se descobrir. Você, eu vou fazer um esporte, eu quero... tô vendo essa menina, tô assistindo esse podcast aqui, eu quero fazer esse esporte... Mas eu gosto de ler livros. Então a sua atividade de fluxo, que a atividade de fluxo é aquela atividade que você faz, que é prazerosa, que você não vê o tempo passar. Que quando é prazeroso, você não vê o tempo passar. Você olha, já passou esse tempo todo. Então, a sua atividade de fluxo... É quase uma meditação, né? Ela tem que ser uma coisa que você goste, né? Que se adequa a você. Assim, eu acho que... Coraçãozinho, eu sempre vejo coraçãozinho, acho que amor, sim. Propósito, né? Você ter paixão, amor pelo aquilo que você faz, eu acho que esse é o segredo de tudo, né? Massa, cara. Se a pessoa eu vou fazer odontologia, mas eu não gosto, então... Vou fazer por grana? Fazer para ganhar dinheiro. Se não for por motivação, não rola. Não, tem que ser paixão, coração. Doutora Liana, maravilhosa aqui essa nossa conversa, muito inspiradora, viu? Você aí, dentista, que aproveita para compartilhar também esse conteúdo aí com um dentista que você sabe que quer fazer aí, praticar um esporte, né? E o esporte é vida, o esporte motiva, né? Ele te promove aí crescimento, né? Pois é isso, doutora. Valeu. Pois obrigada. Um forte abraço aí. Obrigado aí pela... participar desse podcast. Espero que inspire as pessoas, dê um start aí em alguém. Assim, eu sei que o podcast, ele é uma coisa que fica e vai mesmo que ele seja publicado agora, ele vai passar muito tempo que... Vai reverberar. E isso, pode ser que essa pessoa esteja escutando aqui uns 2 anos, 3 anos, né? E possa dar esse start. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso aqui com a nossa doutora Liana, esportista, implantodontista, ortodontista, pério, enfim, eu diria uma celebridade aí da odontologia, inspiradora, né? E aí o nosso agradecimento a você que está aí, e a gente mais uma vez reforça para que você possa estar curtindo aí a nossa página, visita aí o nosso canal, ativa o sininho, né, para você receber as atualizações, compartilha isso aí com o teu colega, um dentista que sabe que gosta de esporte, que se interessa pelo tema. Então fica a dica aí, um forte abraço e obrigado. E até o próximo episódio.